Minha bisavó nasceu em 1913, na Ucrânia. Em 1932, quando ela tinha 19 anos, ocorreu algo chamado Holodomor, extermínio pela fome. Isso foi reconhecido anos depois como genocídio do povo ucraniano pela União Soviética. Milhões de pessoas morreram e, como era de se esperar, em um período de fome, o canibalismo se tornou desenfreado. Não era inédito que as famílias matassem o filho mais novo para poder comer. Com o passar do tempo e o fim da fome, as coisas pareciam melhorar, mas os alimentos ainda eram escassos. Só o básico, leite, ovos, pão, etc., custavam muito caro. Também levava muito tempo, pois essas coisas não eram fáceis de encontrar. Embora isso acontecesse menos, minha bisavó tinha certeza de que as pessoas estavam recorrendo a métodos mais fáceis e sinistros para obter alimentos. Minha bisavó estava grávida do meu avô em 1936 e queria desesperadamente verduras frescas. Uma espécie de desejo de gravidez, pode-se dizer. Então ela saiu, caminhando para cima e para baixo nas ruas. Parece que ela não ia ter sorte até que... Senhora, precisa de alguma coisa? Era um menino pequeno, com cerca de 8 anos de idade. As bochechas dele eram excepcionalmente cheias, ela se lembrava. A maioria das pessoas tinham maçãs do rosto magras para dentro da face. A bisavó disse ao menino que queria verduras, e o rosto rechonchudo dele se abriu em um sorriso. Ele conhecia o lugar certo, disse ela, e lhe deu instruções para chegar a um casebre algumas ruas abaixo. Ela estava cautelosa, mas determinada. E lá foi ela. O casebre cheirava matança. Ela achou estranho, mas continuou. Talvez essas pessoas tivessem muita comida e ela tivesse encontrado uma mina de ouro. Talvez eles se compadecessem de uma mulher grávida e não cobrassem um preço astronômico por uma cenoura caída. Quando ela empurrou a cortina que servia de porta para o lado e disse olá, 3 coisas aconteceram simultaneamente. Um homem com uma tábua de madeira erguida acima da cabeça vinha em sua direção. Ela viu uma cabeça humana sobre a mesa, o que a fez gritar, e uma mulher no canto gritou, pare! A mulher examinou minha avó, franzindo a testa para seu estômago. O garoto sabe que temos regras. Não matamos mulheres grávidas. Vá, saia. Não conte a ninguém o que você viu. Podemos mudar de ideia. Minha bisavó não precisou que lhe dissessem isso novamente. Ela foi embora e veio para os Estados Unidos anos depois, para começar uma vida livre de canibalismo. Ainda me pergunto o que teria acontecido se eles não tivessem percebido que ela estava grávida. Provavelmente eu não existiria hoje. Eu cresci no interior, bem próximo a um parque nacional frequentemente visitado por amantes da natureza e entusiastas de pássaros. É o tipo de parque em que não é permitido andar de bicicleta ou a cavalo, apenas caminhar ou correr, mas eu, com 10 anos de idade, achava que essa era uma regra estúpida, e fazia isso mesmo assim, porque as trilhas eram perfeitas para isso. Eu sabia muito bem que não deveria fazer isso, e fui pego algumas vezes, mas não deu em nada além de um não faça isso de novo. E eu fazia, é claro, até que um dia aconteceu algo assustador que me fez parar. Minha família era criadora de cavalos, e eu sempre levava um dos cavalos para passear, geralmente no parque proibido. Naquele dia, bem cedo, o primeiro dia das férias de verão, o ar estava lindo, névoa e neblina, mas um céu que prometia um dia ensolarado pela frente. Como era muito cedo, antes das 6 horas, eu sabia que não haveria ninguém na trilha para me ver, então deixei o cavalo sair a toda velocidade por lá. Só reduzia a velocidade na parte da trilha que era íngreme dos lados, que descia até o rio, porque a ideia de dar um passo muito próximo da borda era demais, mesmo para um garoto com habilidades de avaliação de risco quase inexistentes. De repente, o cavalo parou e se recusou a dar mais um passo. Cresci com cavalos durante toda a minha vida, e sabia que isso geralmente indica que você precisa investigar. Há algo com os cascos? Será que o cavalo viu algo que o assustou? Os cascos estavam bons, mas o cavalo não se moveu nem 1 centímetro. Foi então que eu vi. Alguém havia montado uma armadilha. Um fio de metal fino e afiado na trilha, na altura perfeita do pescoço de um adulto. Parei e olhei em volta, mas não vi ninguém. O arame estava preso a 2 árvores e era impossível removê-lo.
Então conduzi o cavalo ao redor dele e, para isso, tive que caminhar um pouco até a área de madeira, na lateral da trilha. Foi quando ouvi o canto. Há uma música chamada Hey Tonteguba, e a melodia era a mesma. Mas a letra era diferente e cantada em uma voz abafada e risonha. Hoje só me lembro de algumas partes, mas traduzida seria algo como: Ei, todos vocês corredores, venham aqui passando, deixem o sangue da vida sair. Eu, o mais silenciosamente que pude, e com o coração na garganta, me afastei. Montei no cavalo e voltei o mais rápido que pude pelo caminho por onde vim. Eu sabia que tinha que contar a alguém sobre isso, mas, ao mesmo tempo, queria evitar admitir que estava montando um cavalo enorme muito proibido naquelas trilhas protegidas. Então agora eu tinha um problema. As histórias antigas sobre um velho louco que vivia em um galpão na floresta, um galpão que era um chalé para o caçador local, voltaram à minha mente enquanto eu me pendurava no cavalo tremendo de medo. Cheguei em casa e contei ao meu irmão mais velho o que havia acontecido, e ele voltou para lá comigo. Encontramos a armadilha de arame e, depois de algum tempo procurando, também encontramos um poste parecido com uma lança no chão, bem no local que você aterrissaria se viesse correndo e pulasse a árvore caída na trilha. Foi então que chamamos a polícia. A área foi revistada e várias armadilhas semelhantes foram encontradas, mas não vimos o velho. No verão seguinte, porém, o jornal local publicou uma grande notícia sobre postes semelhantes a lanças que foram encontrados logo abaixo da superfície da água, diretamente sobre a pequena torre de onde se deve mergulhar no lago. E sacos pretos de lixo cheios de pedras grandes foram encontrados na ponte estreita que cruza o rio, de modo que, se um carro tivesse batido nela, o risco seria de que ele saísse da estrada e caísse na água. O que levaria uma pessoa a armar esses tipos de armadilhas em um local tão ermo? Com toda certeza, se alguém se machucasse em uma delas, não conseguiria sobreviver tão longe de ajuda. Quando eu tinha cerca de 10 ou 11 anos de idade, dividi o quarto com meu irmão mais velho, que tinha cerca de 15 anos. Morávamos em uma área de subúrbio de Nova York. Não era a melhor área, mas não estava repleta de crimes. Há 2 janelas no meu quarto, uma com vista para o quintal e outra que dá para a varanda da frente. Isso era muito útil para sair escondido e se encontrar com amigos. Se você sair pela janela, estará na varanda, portanto, qualquer pessoa na varanda pode acessar essa janela. Minha cama ficava encostada na janela, enquanto a cama do meu irmão ficava perpendicular à minha. Era uma configuração estranha, mas isso não vinha ao caso. Isso foi antes de termos qualquer tipo de smartphone ou laptop para nos mantermos ocupados. Portanto, nas noites em que não tínhamos sono, ficávamos acordados conversando um com o outro e inventando jogos idiotas para passar o tempo. Esse evento ocorreu durante o verão. Ficamos acordados até altas horas da noite, uma vantagem de não ter escola. Era provavelmente por volta das 2 da manhã. E, no final, estávamos jogando um jogo em que um de nós era o goleiro e o outro chutava. Nós dois dizíamos ao mesmo tempo, esquerda, centro ou direita. Se o goleiro adivinhasse a mesma coisa que a pessoa estava chutando, ele ganhava um ponto. E, se a pessoa que estava chutando dissesse uma posição diferente da que o goleiro disse, ela ganhava um ponto. Fizemos algumas rodadas disso e eu estava ganhando dele. Apesar disso, seria irrelevante. Não me lembro em que rodada estávamos, mas fizemos nossa contagem regressiva de 3, 2, 1. Meu irmão, o goleiro, disse esquerda. Eu, o chutador, disse centro. A voz do lado da janela da varanda disse esquerda. Eu e meu irmão ficamos paralisados. Tínhamos a persiana baixada, mas minha mãe havia deixado a luz da varanda acesa, de modo que essa era a única luz que iluminava nosso quarto. A luz fraca da varanda que entrava pelas bordas da cortina. Naquela época, minha mãe estava do lado oposto da casa. Minha irmã, no quarto ao lado. Meu pai, no porão. Eu e meu irmão praticamente nos abraçando de medo. Esperamos pelo que pareceu 1 hora, mas provavelmente foram apenas 30 segundos. E ouvimos uma risada e uma batida brincalhona na janela. Vamos, outra rodada! Vamos, meninos! Disse a voz em um tom alegre e brincalhão. Eu gostaria de dizer que era uma voz assustadora e que parecia ameaçadora, mas não era. Parecia uma mulher não muito velha, mas não muito jovem, e era apenas normal. Como uma voz normal,
sem nada de estranho além da origem e do horário em que foi emitida. Eu e meu irmão ficamos muito assustados, e eu estava prestes a desmoronar por causa da proximidade que eu estava com essa mulher. A ideia de que bastava levantar a cortina para ficar cara a cara com essa pessoa me assustou muito, e me fez ficar tão imóvel e rígido como se tivesse acabado de olhar nos olhos da medusa. Depois de algum tempo sem que eu e meu irmão respondêssemos, meu irmão começou a se mover lentamente da cama até a porta, para não fazer barulho. Quando meu irmão estava indo na ponta dos pés para a porta, começou o som de unhas sendo passadas em uma janela. Era muito lento, de cima para baixo. Nesse momento, meu irmão chegou à porta. Ele olhou para mim e levou o dedo ao lábio, fazendo um gesto para que eu ficasse quieto. Quando as unhas pararam de passar pela janela, ouvi seus passos leves saírem da varanda e desaparecerem. Fiquei ali deitado por uma eternidade, sem me mexer, até que meu irmão voltou e vi minha mãe passar apressadamente pela minha porta, indo para a porta da frente. A luz da varanda se apagou e fiquei na escuridão com meu irmão, esperando na porta o retorno da minha mãe. Ouvi minha mãe chamar meu pai e ouvi seus passos grogues e irritados subindo as escadas. Eles conversaram e entraram no meu quarto e no meu irmão e contamos o que havia acontecido. Aparentemente, minha mãe viu a senhora saindo da nossa garagem, a pé, atrás de alguns arbustos altos. Considerando que não houve nenhum dano além de me deixar apavorado com a janela, meus pais não chamaram a polícia. Eles apenas acharam muito estranho e ficaram acordados o resto da noite para garantir que ela não voltasse. Agora, tenho 17 anos. Meu irmão está na faculdade, então tenho o quarto só para mim. Minha cama ainda fica encostada na janela, porque tenho muita preguiça de mudar o resto dos móveis do quarto, para poder mudar minha cama de lugar. A cortina da janela não foi aberta desde aquele incidente, e provavelmente nunca mais será.